Você já deve ter ouvido falar em que devemos adorar a Deus em espírito e verdade. Mas você já parou para pensar o que isso realmente significa? Se você já teve essa dúvida, assista o vídeo de hoje, pois ele foi preparado especialmente para você, logo depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos ao canal Nação Filhos da Promessa. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre o tema muito pedido através das redes sociais, que é como adorar a Deus em espírito e verdade. Você já deve ter se questionado a respeito disso. Após um culto ou ensinamento sobre o significado de adorar a Deus em espírito e verdade. Mas por algum motivo, não tirou essa dúvida com seu pastor, ou talvez pela correria, por vergonha, ou apenas esqueceu. Para começarmos, precisamos fazer uma pergunta muito importante. O que é adorar? Deixa nos comentários como você responderia essa pergunta, tá bom? Se você estivesse na igreja, com certeza as pessoas responderiam: é louvar ao Senhor, seja hinos da harpa, louvores de exortação, ou aqueles que contam um testemunho, ou aqueles bem-avivados. É dar glória a Deus no meio do culto, é participar de uma campanha, é subir no monte para orar constantemente, e por aí vai. Não que essas coisas estejam erradas, muito pelo contrário. Mas se uma pessoa acabasse de chegar na igreja, como poderíamos explicar isso para essa pessoa? O que é adorar? Já que ela não tem a mesma experiência que você tem, e por estar começando a ir para a igreja, esse tipo de coisa não faz sentido para ela ainda. Por isso, tentando trazer em palavras um pouco mais simples, para explicar um pouquinho para essa pessoa o que é adorar. Adorar é focar aquele momento em Deus e reconhecer o que Ele é e responder a Deus sobre tudo isso. Talvez a frase pareça muito simples, mas eu vou explicar um pouco mais. Se eu te perguntar, quem é Deus para você? A resposta possa ser o Criador dos céus e da terra, um Pai maior, o meu melhor amigo, que nunca me abandona, um Salvador, o médico dos médicos, maior mestre que ensina a cada dia, um cuidador. Deus é tudo isso e mais. Basta ler um pouco a Bíblia e você já pode observar como Ele cuida de cada detalhe em nossas vidas. Aí você pode se perguntar, ok, ficou claro quem Ele é. E como devemos responder a isso? Devemos responder a isso com base naquilo que Ele se revela para nós, e também aquilo que aprendemos sobre Ele na própria Bíblia. Dessa forma, entendemos quem Ele realmente é e faremos o nosso melhor para Ele. Sabendo disso agora, existem várias formas de adorar a Deus, como por exemplo, louvores a Ele, de adoração e exortação, pode ser da harpa, hinários, e hoje em dia tem uma infinidade de louvores, cânticos. Se você não sabe o que é um cântico, é uma música extraída de uma história da Bíblia. Exemplo disso é o Cântico de Moisés, que relatava a travessia do mar, tem como foco adorar a Deus. Também outra forma de adorar a Deus são poesias. Inclusive, podemos observar isso de uma forma um pouco mais clara no livro de Salmos. Podemos adorar a Deus através da nossa postura e reverência às coisas de Deus. Dessa forma, as pessoas vão enxergar o brilho de Deus através da nossa vida, cuidando daquilo que Deus nos deu com zelo e amor, dentro e fora da obra de Deus. Sua família, por exemplo. A leitura constante da palavra de Deus também pode se considerar uma forma de adoração, buscando aprender cada vez mais e demonstrando o compromisso, inclusive meditando sobre a palavra e observando como as pessoas adoravam a Deus lá no passado. Posso destacar uma forma de adoração bem diferente do comum, como podemos ver lá na história de Davi, que ele adorou a Deus através da dança. Você pode adorar a Deus de forma pessoal ou publicamente. Essa forma pessoal se refere a adorar a Deus no dia a dia, através de tudo que você faz, e já foi até citado aqui, seja na sua casa, seja no seu trabalho, ou quando você está só. Agradecer a Ele tudo que Ele faz, tudo que Ele fez,
é uma forma de reconhecer o que Ele é e também adorá-lo. Por isso, uma oração de agradecimento pode ser considerada como uma adoração. E a adoração pública seria em reuniões públicas como objetivo onde fica evidente testemunhos do que Ele já fez na sua vida. Inclusive, isso ajuda a fortalecer a fé dos nossos irmãos em Cristo. Então, recapitulando, quando se fala adorar em espírito e verdade, o primeiro grande ponto aqui é estarmos cheios do Espírito Santo, de forma transbordante, para que o Espírito Santo venha a ser presente no nosso dia a dia. Para isso, precisamos buscar a presença de Deus e estarmos de coração aberto, servindo com sinceridade e de todo o coração, em espírito e em verdade. O trecho em verdade refere-se a conhecer o nosso Deus. Nesse ponto devemos ler a Bíblia e buscar essa revelação da palavra. Lá você encontrará quem Ele é, e o que Ele já fez, e o que Ele vai fazer, como podemos adorá-lo e o que não devemos fazer. Apesar desse não ser o tema de hoje, na história de Saul, inclusive, se você ainda não assistiu esse vídeo sobre a história de Saul, eu vou deixar no card e também na descrição, é só clicar para assistir. Mas uma das coisas que Saul fez foi um sacrifício para Deus. Até aqui pode parecer que aquilo foi uma forma de adorar a Deus. Para Saul, aquilo era uma forma certa de adorar a Deus, naquele momento. O sacrifício era o que ele via que os sacerdotes faziam. No entanto, o profeta Samuel vem e repreende Saul, lá em 1 Samuel 15, 22, onde o trecho fica muito conhecido, que é melhor obedecer que sacrificar. Isso porque Saul deveria ter esperado a chegada do profeta. Mas como demorou um pouco na percepção de Saul, ele decidiu acelerar as coisas. Esse é um bom exemplo. Viu por que devemos conhecer a palavra de Deus? Devemos buscar e sermos mais parecidos com o que Jesus foi. E para isso devemos ler a Bíblia, aplicar os ensinamentos, se encher do Espírito Santo, adorar com sinceridade e alegria. Em João 4,24 diz assim: Deus é Espírito e importa que os que adoram, adorem em espírito e verdade. Espero que o vídeo de hoje tenha sido útil para a sua jornada. Trago vídeos todos os sábados ao 12h15, mas se quiser, na descrição tem algumas playlists bem interessantes. Bora maratonar o BíbliaTube? Trazer esse tipo de conteúdo é um prazer para mim. Por isso, se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Um forte abraço e fiquem com Deus.